Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Que alegria ter você aqui com a gente para a gente estudar a palavra de Deus mais uma vez. Estamos no 6º episódio de uma série sobre um tema de ter uma relação com Deus, construindo comunhão com Deus, relacionamento com Deus. E a gente já passou por alguns pontos, questões da nossa postura em relação a Deus, que é uma postura de humildade, de ouvido atento, de estarmos dentro de uma entrega, assim, para a gente poder de fato aceitar a vontade de Deus pra gente, né? Muitas vezes a gente não tá aberto à vontade de Deus porque a gente se julga autossuficiente, porque a gente se julga pleno do que precisar, de fato, de alguma ajuda divina, ou a gente só chama a Deus quando, de fato, precisa, né? A coisa aperta. A coisa dá uma apertada. E a gente passou pela ideia principal, eu acho, que a relação ela começa com o ouvir. Uhum. E a Bíblia vai dizer que o ouvir é por onde? É pelos ouvidos. Puxa, tem um ponto. Verdade, teologia profunda isso daí. Não é verdade. Só que é ouvir o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Exato. A fé vem pelo ouvir, né? O texto bíblico diz. E os verbos hebraicos, eles carregam uma intencionalidade de ação muito grande, né? Perfeito. E geralmente eles não são só passivos. Sim, tem os passivos, obviamente, mas assim, quando você fala, a Bíblia fala ouvir... Não é um ouvido passivo, né? É um ouvido que, na verdade, denota uma ação, né? Que é a ação de você, de fato... Ouvir significa, na verdade, obedecer. Sim, e tem a ver com agir conforme aquele que ouviu, né? Então é impossível na Bíblia você ouvir e você não praticar de acordo. Exato. Significa que você não ouviu. Então ouvir é de fato obedecer. Exato. Então aquela ideia da mãe falando pro filho, você nunca me escuta. O que significa? Você ouviu, mas você não fez o que eu falei. É, aquela frase famosa, né? Isso tá entrando no seu ouvido e saindo pelo outro, né? Exato, né? Então a gente passou sobre a ideia da Bíblia, que é onde Deus se revela pra gente, ele fala a sua vontade. E nas próximas 2 lições, a lição 6 e a lição 7, a gente vai trabalhar agora com o outro lado, que é eu falar com Deus, né? Então a gente está trabalhando numa relação, numa comunhão com ele, num relacionamento. A gente ouve primeiro e também a gente fala com ele, porque senão é só um outdoor, um walkie-talkie falante, dando um anúncio para todo mundo e você, né? Mas assim, Deus... Na nossa religiosidade talvez aconteça o contrário, né? A gente fale muito mais do que ouça ele falando, né? A gente tá muito mais ansioso em a gente falar, expor nossos pedidos, a nossa treva que tá passando no momento, ter isso sanado, do que realmente tentar ouvir o que ele tá falando, né? Exato. Só que Deus, ele fez a gente com 2 ouvidos e uma boca só, né? Talvez tenha uma dica, né? Tipo assim, ouça o dobro do que você fala, pelo menos, né? Só que muitas vezes esse falar também é um falar meio vazio, né? Como a gente viu na lição de número 2, se eu não me engano, a ideia de, tipo, do fariseu, que ele orava de si para si mesmo. Perfeito. Muitas vezes a nossa fala é muito mais pra gente mesmo, uma autocongratulação e tudo mais. Ou talvez pros outros que estão ao nosso redor, para eles verem que a gente é piedoso, né? Mas acaba sendo uma religiosidade vazia, ou seja, eu não tô de fato numa relação com esse Deus, com essa pessoa. Eu tô, na verdade, falando, é como se eu estivesse num relacionamento com uma garota, e aí só eu que falo. Toda vez que ela vai abrir a boca para poder falar sobre ela, ou querer saber algo sobre mim e tudo mais, eu interrompo e continuo falando. Para. Eu tenho uma coisa pra te falar. Né? Então, assim, hoje a gente vai ver um pouco desse equilíbrio agora. Chegou a hora da gente falar. A gente começou ouvindo, então. Mais importante do que tudo, estar atento à voz de Deus. Agora, a gente fala. E assim, como eu citei o exemplo aqui de um relacionamento, muitas vezes a gente observa relações que elas vão naturalmente se acabando, assim, sabe? Elas vão se degradando, que é o quê? Um para de ter interesse na vida do outro, vai falando cada vez menos, discutindo cada vez menos ali as coisas que importam. Às vezes até as discussões mais... que todo acaloradas, tem, né? Não vou nem perder tempo com isso. Vou nem perder tempo com isso, que não vale a pena, assim, tal. E aí o que acontece? Com o tempo, essa relação ela vai acabar, ela não se sustenta. Mas a gente acha, Leonide, que com Deus vai dar certo, assim. Né? Tipo assim, a gente vai cada vez mais se afastando com ele. Não, ele já sabe o que eu quero mesmo, ele já sabe como é que funciona. Não, ele é Deus, né? Ele é Deus. Tudo, então, né? Assim, aí a gente tipo assim, sempre dentro dessa relação de que, ele já sabe, então assim, não preciso falar também e tal. Só que aí com o tempo, o nosso cérebro vai cada vez mais se desligando dessa comunhão de fato. Se afastando dele. Essa ligação, essa sintonia fina, digamos assim, de estar atentos a ouvir a voz dele. Aí assim, eu também vou parando de ler a Bíblia, né? E aí essas disciplinas espirituais que constituem esse relacionamento. E sabe que eu acho que a oração ainda, que é o nosso tema que a gente vai falar aqui, ele acaba sendo a última coisa que a pessoa deixa, né?
Acho que sempre o primeiro passo que a pessoa dá em relação a esse distanciamento para com Deus é sempre no estudo da Bíblia. Parar de ouvir. Você para de falar com ele, de ouvir a ele, né? Uhum. E aí você começar a ver problema nas coisas que estão acontecendo, inclusive na comunidade que você vai. Para de ir na comunidade, para de se relacionar com isso, e a oração acaba sendo esse último negócio. Só que, mesmo que a oração seja o último ponto que você abandona, às vezes o problema já está sendo diagnosticado na própria oração. Uhum. Porque a forma como a gente ora, às vezes, diz muito sobre aquilo que a gente pensa sobre Deus, né? Sobre a forma como a gente o enxerga, a forma como a gente se relaciona com ele. Às vezes a gente enxerga ele muito mais como aquela mão que vai nos abençoar do que um pai que está pronto a nos ouvir, né? Uhum. Isso é preocupante. Também não é uma relação saudável, né? Não. Quem nunca tem aquele amigo que só te manda mensagem quando ele precisa de ajuda com a mudança? Isso não é amigo, Quando né? ele precisa de uma carona. Sim. Né? Aí você fala assim, não, cara, meu camarada, ele nunca te fala com você, nunca tem tempo pra você, mas se ele precisa de alguma coisa, ele te liga. Uhum. E muitas vezes essa é a nossa relação com Deus. Perfeito. Ah, não, orar, é falar com Deus como alguém fala a um amigo. O problema é o tipo de amigo que você tem, né? Ou o tipo de amigo que você é. Ixi. Aí é pior ainda, né? Fica aí a crítica. Seja como for, esse é o episódio número 6 dessa temporada e é vida de oração, vivendo em oração, uma vida de fato de comunhão. E a gente vai ver, Leonide, o exemplo de pelo menos aí 3 ou 4 personagens bíblicos, Uhum. e a gente vai ver como é que a Bíblia, digamos assim, abre a janela da alma deles para ver como é que eles se relacionam com Deus. Legal. Então, assim, a ideia não é tanto a gente ver modelos de oração. Uhum. Não, ele orava assim que eu devo orar. Sim. Mas é muito interessante, assim, tipo, você olhar o exemplo de uma pessoa e, de fato, aprender com ela. Assim, nossa, que interessante isso daqui e tal. Não é regra, não é padrão. Mas você vê e você faz uma engenharia reversa, né? Digamos assim. Nossa, isso aqui é legal, eu posso aproveitar isso. Isso aqui eu não sei se eu dou conta. Se eu consigo. E aí você vai estabelecendo o seu próprio jeito de conversar com Deus. De novo, a oração ela não deve ser uma regra matemática. Sim. Uma fórmula matemática, né? Ela é, de fato, uma relação. A gente tem uma relação com as pessoas, a gente conversa com elas, a gente escuta e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, você percebe os temas que eles trabalhavam, as questões que eles abordavam, era muito mais focado neles, era muito mais focado no outro. Uhum. Como é que isso funcionava? Era muito mais ouvindo o que Deus tinha para falar do que impondo a Deus o que queria dizer e tudo mais, né? Acho que tem a ver também com como essa oração no final ela vai desaguar na vida deles e eles vão viver diferente a partir desse relacionamento que tem com Deus, né? Uhum. Relacionamento onde de fato eles ouvem, mas também falam, onde eles também são ouvidos por Deus, né? Uhum. E já que a gente está falando de uma relação de lá pra cá e de daqui pra cá pra lá, sim, a gente tá fazendo a relação de cá pra lá. Ou daqui pra lá. Como é que você que tá aí, como é que essa pessoa, Leonide, que tá de lá pra cá, ela mantém um relacionamento com a gente? Tem várias formas. Ela pode deixar um like nesse vídeo, se ela gostar. Pode deixar um dislike também, se ela não gostar, porque isso também é relacionamento, não é verdade? Você tem que deixar claro que você não tem certas coisas que você não gosta. Exatamente. E aí você também pode comentar, e aí você pode abrir pra nós o porquê você gostou ou não gostou. Por exemplo, não gostei porque esse pessoal é muito feliz. Ou gostei porque esse pessoal é muito feliz. Ou até os comentários não tem nada a ver. Ou eu sou indiferente à sua felicidade. Pode ser também. É um jeito de falar. É um jeito de falar. Vocês estão vendo que o Leonide tá mais contido, né, ultimamente. Normal, eu sou uma pessoa contida. Todo mundo sabe. Equilibrada, né? Isso. A felicidade passa longe de mim. Tá certo. Então, vida de oração, vivendo em oração, episódio número 6. A gente vai começar falando não necessariamente de ação, da oração. Porque ora, ação, né? Ora, ação. Isso. Exato. Meu pai fala isso, inclusive, que oração sem ação não vale de nada. Exato. Tem que orar e fazer. É verdade, é verdade. Não tá errado, né? Não tá certo também, né? Mas assim, de novo, é daquelas frases que você usa pra ilustrar um ponto, mas não é uma verdade absoluta, né? Enfim, mas Enoque, e a gente vai trabalhar a vida de Enoque aqui como, digamos, a massa da pizza do que é uma vida de comunhão com Deus. Então nossa metáfora será de pizza, É uma então. pizza. Tá bom. Né? Assim, aleatória essa escolha. Tudo bem, não, eu só perguntei. Não é tipo assim, nossa, só penso em pizza. Não. Tá bom. Na verdade mas tudo bem. Tua boca eu disse. Né? Já tirei isso de mim. Ok, mas vamos lá trabalhar com a massa da pizza. Então, primeiro a gente estabelece a base. E Enoque, embora a Bíblia não fale da vida de oração dele, na verdade fala da vida dele. Sim. E como era essa vida de Enoque, de fato? E isso é legal, né? A expressão que a Bíblia vai usar para Enoque é andou com Deus, né? Andou com Deus. E isso é uma vida, na verdade, de uma oração meio ultra, né? Além do que a gente tem, né? Porque a gente pode dizer que a gente confia em Deus, ama a Deus, mas falar que você anda com Deus, e aí a ideia de você andar o tempo todo na presença dele,
E não só na presença dele, mas junto com ele, aí denota uma questão muito mais íntima, né? E talvez muito mais íntima do que a gente tem hoje, né? Exato, a ideia de andar com alguém é ir onde essa pessoa vai em todos os lugares. Então, assim, ou você define o caminho, a pessoa vai com você, ou a pessoa define o caminho e você vai, ou vocês estão, digamos assim, numa missão contínua juntos. Sim. E aí um vai dando suporte ao outro, vai direcionando, o outro vai levantando, corrigindo, tipo, enfim. Mas vamos ver qual que é o parâmetro aí da vida, o que a gente tem para ler aí sobre Enoque. Vamos lá, livro de Gênesis, capítulo 5, é genealogias a partir de Adão, vai de Adão até Enoque ali, ou até Noé, desculpa. E aí no capítulo 21, fala sobre esse personagem chamado Enoque. Ele vai aparecer, na verdade, a primeira vez no verso 18 e 19, quando ele vai ser gerado pelo pai dele, Jared, mas no 21 fala de fato sobre a vida dele. E o texto fala assim, ó: Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Fim do capítulo. Fim da leitura. Essa é a biografia de Enoque. Isso, em Gênesis. Depois você vai ter um texto ali em Hebreus, falando sobre a trasladação, fala. Ah, ele fala sobre a trasladação. Isso. Mas ele fala algo sobre a circunstância da... Não, ele só fala que Deus o trasladou porque andava com Deus e trasladou ele. Ele repete 4 vezes o verbo trasladar. É bonito, certo. Inclusive. E mais alguma citação sobre ele? Judas também. Judas, o que ele fala sobre Fala isso? assim, ó, que Enoque, que era o 7º, anunciou a vinda de Deus com os anjos dos céus. É o que mais vai... É algo assim que você não encontra no resto da Bíblia. Né? Isso. Só que é curioso, sabia? Se você pegar no texto hebraico e for traduzir o nome de cada um dos descendentes de Adão, você vê uma questão parecida. Todos os nomes deles são, de alguma forma, citação de juízo. Algumas deles falam assim, é chegada de juízo, o outro juízo está chegando, o outro é chegada ao fim, alguma coisa assim, sabe? E é curioso porque, dentre esses, o nome de Noé é o que mais destoa, porque Noé significa descanso. Só que o pai dele fala, não é sobre Noé aqui, né, mas só sobre essa referência, no verso 29, que fala assim, colocou o nome dele de Noé, esse dizendo, este nos consolará, ou esse nos dará descanso dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Então percebe a linguagem meio de, ele vai dar descanso numa terra amaldiçoada. Isso tem uma conotação de juízo. Então, por mais que explicitamente no texto de Gênesis não apareça uma pregação sobre juízo, ainda assim existe uma conotação de juízo. E logo... Na verdade é o pós-juízo, né? Sim, mas antes também, porque logo vai vir o dilúvio, né? Que é o juízo de Deus sendo trazido de força total. Mas o que vai trazer o descanso? É o juízo de Deus. É o juízo. Sim, através desse personagem Noé. Então, até pessoas vão dizer que é possível que a ideia de um dilúvio já esteja permeando os ascendentes de Noé, antes que de fato seja dado para Noé a ordem de construir uma arca. Então, fica nisso. Então, até isso é interessante, né? Se Enoque, de fato, como diz Judas, é um pregador do juízo divino, então é alguém que já estava anunciando o que Deus faria antes mesmo disso ser, né, tomado como verdade aqui no texto. Então ele já estava meio que ligado com Deus por causa disso, né? De fato, alguém que anda com Deus deve saber o que Deus está planejando. É porque, de novo, a ideia de andar, assim, geralmente você vai... Eu cansei, assim, às vezes indo pra faculdade, pra escola, você vai com um amigo, né? E o que você vai fazendo no caminho? Vai conversando. Vai conversando. Então eu fico mais, assim, eu escuto... Antes de falar, tem um exemplo, diz que 2 amiguinhos, eu nem lembro quem contou, mas a história é verídica. 2 amiguinhos estavam voltando da escola e a mãe de um deles começou a ir com eles. E disse que os 2 amigos foram quietos o caminho inteiro. No final do caminho, um amigo olhou pro outro e falou, falou, viu? Aí o outro, falou. E se separaram. Aí a mãe ficou pensando, ué, mas falou o quê? Vocês não falaram nada. Isso acontece também. Tem. Ou é porque a mãe tava ali, né? Pode ser também. Mas enfim, vai saber. Mas a gente não deixa de pensar que, assim, um Enoque andando com Deus é um Enoque falando com Deus o tempo todo. Mas ele, tipo assim, ele não vivia de joelhos. Não. Conversando o dia inteiro, aí dava hora de dormir, ele deitava, acordava, ajoelhava de novo, passava... andou com Deus. Sim. E se ele andou com Deus, assim, claro, tô forçando o texto aqui, mas na hora que ele orava andando com Deus. Sim. Né? Mas também ou será que Enoque nem orava, que já que tá o tempo todo com Deus? Cara, você sabe que eu ouvi uma pregação, pastor, isso é uma aplicação, tá, gente? Assim, não vai estar capendo na gente agora. De novo, é a ideia de você pegar uma verdade metafórica pra uma lição. Sim, sim. Então, assim, mas ele brincava justamente com isso, que tipo assim, que ele
ele falou que ele nunca orava. Que ele acordava e ele dava bom dia pra Deus. Olha só. E no final do dia ele dava boa noite pra Deus. E durante o dia eles conversavam. Você entendeu? Entendi. Então, tipo assim, eu tô aqui no ponto de ônibus. E aí chegam uns maloqueiros aqui com música alta. Ele, tá vendo assim, ó. É difícil. Me dei forças. Senhor, deu vontade agora de bater nesse cara. Senhor, me segura. Senhor, me segura. Né? Então, tipo assim, ele falando, né, que ele passava o dia assim, tipo, tudo ele prestava conta pra Deus, perguntava pra Deus, olha só, o que eu faço nessa situação e tal. E eu vejo muito a vida de Noé assim, de Enoque, né? É claro, de novo, é uma especulação da nossa cabeça. O verso diz, Enoque andou com Deus até que Deus falou assim, olha, você tá mais perto da minha casa do que da sua. Quer passar a noite aqui? E de lá não voltou mais. Foi sequestrado. Pela graça. Pela graça, isso. Mas, então, mas tem coisa que o texto não fala, tem uma coisa que o texto fala. No verso 22, fala assim, ó. Andou Enoque com Deus. Esse E aqui, depois que gerou Matusalém, ele é uma adição da nossa Bíblia, sabia? O texto é, andou Enoque com Deus depois que gerou Matusalém. Então a ideia é que, claro, os dois tinham um relacionamento, mas assim que ele tem Matusalém, é como se ele olha para essa criança agora e fala, rapaz, olha que coisa louca, né? Eu, um ser humano adulto, vivido já, com seus 65 anos, olha para essa criança. É um adolescente daquela época, né? Olha para essa criancinha e tem um amor por ela que é incondicional. É como se nesse momento ele tivesse entendido de fato como que Deus amava ele. E aí o relacionamento dos dois se estreitou muito mais. Ele né, passa a desenvolver esse relacionamento paterno. Exato. Né, de amizade e tudo mais. Então, assim, a gente muitas vezes tende a olhar pro relacionamento com Deus como alguém que manda uma mensagem no zap do outro. Você manda lá, espera as duas setinhas. Fica azul, né? Na verdade, primeiro você espera as duas ficarem cinzas para ver se a pessoa recebeu. Exato. Recebeu. Agora você espera ficar azul para ver se leu. Você vê como a nossa sociedade é ansiosa, né? Antigamente você mandava uma carta, se a pessoa recebeu ou não, só daqui a um ano você vai saber quando a carta voltar. Um dia você vai descobrir. Exato. Aí depois veio o e-mail, né? Que a pessoa até respondia, não, recebido. Hoje em dia você manda, na hora que você manda já tem a visualização, né? E alguns tiram. Sou contra. Mas tem que ter. Entendi. Você é pra eu pôr de volta, então? Não, não necessariamente. Você não tem? Não reparei. Não sei lá. Enfim, eu já tirei um pouco, depois voltei, mas enfim, é que às vezes é justamente isso, né? A pessoa, mas você viu, o que você não respondeu? Eu falei, cara, minha vida não para pra você. Tipo assim, eu vi, quando eu quiser responder, eu respondo. Não, você já viu? Eu falei, sim, mas... Na minha cabeça eu respondi você. É uma crítica pra uma pessoa que fez isso comigo. No meu coração, tá com pressa, liga. Pra eu poder recusar com calma, né? Enfim, mas assim, será que a nossa relação com Deus ela deve ser dessa forma? Eu mando uma mensagem pra Deus, eu falo assim, ok, tá enviado. Quando ele quiser, ele responde e a gente vê. É claro que tem, talvez, uma cadência também na forma como você espera a resposta de Deus, muito mais a resposta no sentido ativo, né? Perfeito. De agir e tudo mais. Mas assim, no caso de Enoque aqui, e de novo, ele é a base da coisa. Que a oração não é um momento que você tira para falar com Deus. A oração é uma coisa da vida. É um estilo de vida, né? É um estilo de vida de fato estar ouvindo a voz de Deus constantemente e respondendo a isso. Claro que existem momentos, e eu acho que o próprio Enoque fazia isso, de tipo assim, não, deixa eu ir para uma reclusão, para passar um momento ali assim mais... sabe, mais enfático, mais íntimo, de realmente derramar minha alma, mas isso são, assim, picos de um download, né? Você vai lá e descarrega na nuvem aquilo que você precisa, olha só. E aí você vai continuando com aquilo, ok, volta lá, mas aquilo ali vai te sustentando dentro dessa relação e tudo mais. Acho que essa imagem é importante, que às vezes a gente tem essa visão de que o cara que ele é espiritual de fato, ele é uma pessoa meio retirada da humanidade, né? Ele é aquele cara meio asceta, que nunca tem relacionamento com ninguém, só tá sempre sério e tal, não, por quê? Porque tá sempre conectado com o divino. Porque a nossa imagem do divino é essa, né? Um ser extremamente sério, sempre sisudo e brabo, sempre pronto para dar uma chicotada ali quando necessário, dar uma correção, né? Mas às vezes Enoque não era esse tipo de cara separado da sua sociedade, né? Mas alguém também preocupado com a sua sociedade. Se ele é alguém que prega sobre o juízo divino, alguém que tem que estar no meio da sociedade avisando eles, né? Sim. Porque senão você não tá pregando, você tá só... Não, e Enoque, assim, ele andava de uma forma, na sua sociedade, que assim, que é uma sociedade que ela é tão perversa, que aí... Vem um dilúvio, né? Vem um dilúvio. Sim. Então, Enoque é capítulo 6, né? Exatamente. O dilúvio no capítulo 6. Capítulo 5. O dilúvio já vem no capítulo 6 e tal. Exato. Mas ele anda no meio de uma geração perversa como alguém que tinha um relacionamento tão profundo com Deus
que as pessoas olhavam para ele e falavam assim, tem uma coisa diferente aí, não é o padrão da sociedade que a gente está acostumado. Sim. Né? Então, assim, acaba sendo, digamos assim, uma vitrine do que pode ser uma relação com esse Deus. Sim. Né? O texto tanto de Hebreus quanto de Judas vai dar essa ideia de que, tipo, as pessoas mesmo que vão procurar Enoque depois, ele sumiu, sabe? E aí o pessoal vai conotar, por que ele sumiu? Porque Deus o trasladou. Então, ao dizer o texto que Enoque andou com Deus, não é Enoque dizendo que, eu ando com Deus. São as outras pessoas afirmando isso dele. E isso é muito poderoso. Porque às vezes quando a gente tem uma vida de oração, a gente gosta de falar da vida de oração que a gente tem. A gente gosta de deixar isso bem evidente, claro, né? Eu acordo todo dia de manhã, de madrugada, Sim. Né, não sei o quê, e aí eu fico lá horas e horas. Nessa madrugada eu orei por você e tudo mais. Uma vez foi engraçado. Eu recebi uma oração no dia do meu aniversário. E foi porque veio na madrugada. 3 da manhã veio a oração. Só que sabe quando vem no WhatsApp aquela oração que não é a pessoa gravou um áudio, mas é um áudio que já foi mandado para outras pessoas? Encaminhado. Exato. O pior é que encaminhado com frequência. Não foi nem encaminhado com frequência, é porque era a voz do rapaz falando, só que era meio no genérico, Então eu fiquei na minha cabeça pensando, o rapaz acordou 3 da manhã para mandar essa oração para mim. Ou ele não teve capacidade de orar, ou ele só acordou e mandou a oração. Entende? Mas pareceu muito mais uma forma de mostrar, acordei na madrugada para orar, do que realmente, não tô dizendo que ele não acordou para orar, mas porque mandou um áudio já meio gravado, meio padrão, sabe? Fica aí pra pensar. Mas aí, às vezes a gente faz isso. A gente gosta muito mais de falar sobre a nossa vida de oração do que de fato tê-la. E as pessoas percebem quando você tem uma vida de oração. E quando você só fala sobre isso. Percebe essa ironia, né? Sim, fica claro. Porque, cara, de novo, a oração ela não é performática. Ela é, de fato, um canal de comunicação com Deus. Né? E aí eu ouvi uma ilustração, uma metáfora acho que muito inteligente até, sobre essa ideia de, assim, não é tanto a questão do WhatsApp. Mandar mensagem, esperar ficar azul pra ver que a pessoa veio e aí responde e tal. Entendi. Mas é como se fosse assim, você fala, Enoque andou com Deus. Você imagina assim, Deus como um general ou o chefe, o organizador, e Enoque ele tá aqui na Terra numa missão secreta, e aí ele tá o tempo todo com esse walkie-talkie da missão, e aí Deus fala assim, vai em tal lugar. Aí ele, cheguei, e agora? Quais são as ordens? Entendi. Assim, não, fala com tal pessoa, tal coisa. Ok, estou indo lá. Aí Deus fala, já chegou, tal. O tempo todo é um canal de comunicação aberto para o tempo todo Enoque estar alinhado com o direcionamento do general que está dando a missão. Entendi. Entendeu? Então é esse canal aberto o tempo todo, que ele dá o feedback, ele vai... E muitas vezes é isso, assim, a gente tem esse momento solene de oração, mas assim, isso não é de forma mística, também não é uma metodologia, não é nada disso. Mas muitas vezes também a ideia, e os salmos trazem muito essa imagem de você murmurar. Sim. De você trazer à sua boca aquilo que só está na mente. Porque quando você traz para sua boca também, tem um fenômeno muito interessante, que é você começa a materializar seus pensamentos, e aí o seu cérebro, seu lobo frontal, automaticamente, ele começa a trabalhar para processar as informações e organizá-las para você poder formulá-las. Porque no seu cérebro é sempre um turbilhão de coisas. É mais difícil você sistematizar algo dentro da sua cabeça, porque seu cérebro ele fica assim, né, o tempo todo. Mas é quando você vai falar, seu cérebro automaticamente ele começa a trabalhar para organizar, concatenar aquelas ideias. Então você vai formulando isso, e aí quando você se escuta falando, o seu próprio cérebro também vai reorganizando e fragmentando essas... Aí você já começa a discordar de você mesmo. Eu falei, não precisava pedir isso aqui. Isso aqui não, mas agora que eu falei alto, foi uma péssima ideia, né? Enfim, tudo mais. Então é muito mais essa coisa de você estar o tempo todo conversando com Deus, e até você vai percebendo coisas em você que só no seu subconsciente você não tinha notado essas coisas, né? E eu acho que é bonito isso, né? Porque às vezes a gente até, nessa imagem do walk-talk, a gente às vezes fica esperando de fato essa resposta clara de Deus, né? Fala com essa pessoa, fala com aquela. Mas Deus não é tão claro assim com a gente, né? Mas mesmo assim, esse andar com Deus vai te dar o espírito de saber discernir as coisas, né? E esse espírito é que vai fazer você conseguir guiar e falar e tudo mais. Não, eu faço isso, faço aquilo. Porque às vezes a gente até espera uma vida de oração como algo miraculoso, né? Não, eu vou orar aqui, e aí quando for na hora do acidente, esse carro vai parar no ar e eu vou ser salvo. Ou eu vou falar com a pessoa vai, nossa, isso foi Deus falando comigo. Isso vai acontecer às vezes. Só que na maioria das vezes não acontece. E esse andar com Deus tem a ver também com uma vida meio de monotonia, né? Uma vida monótona, mas onde você se encontra com Deus diariamente. E você começa a ter uma visão mais acurada para perceber Deus mais nas coisas, né? Porque a gente, na nossa vida, a gente não tem muito essa sensibilidade para Deus, né? A gente só costuma ver Deus em grandes visões, grandes coisas. Mas quando isso pode acontecer, onde está Deus? Talvez esteja no ato de você poder estar aqui olhando esse canal, respirando, vivo. Isso já é um ato de Deus, né? Claro. E você mencionou essa ideia
de ver Deus como um ser grandioso, mas tão grandioso que ele é inacessível. Uhum. Esse é um perigo. Sim. Né? Então, assim, só que ao mesmo tempo também um Deus tão superficial e coloquial que ele se torna só um apêndice na minha vida também, entendeu? Sim. Então, onde está o equilíbrio disso daí? E aí é muito interessante isso aí que você falou, porque o próprio ato de orar é você alinhar o seu pensamento e suas expectativas em relação a quem é Deus. Perfeito. Porque quando você tem de fato um relacionamento com um amigo, você conhece esse amigo, seus gostos, o que ele gosta de falar, o que ele não gosta, o que ele gosta de fazer, o que ele não gosta. E você espera que isso aconteça do outro lado também, né? Então, assim, você não chama seu amigo para fazer algo que ele odeia, entendeu? E você não fica falando com ele sobre as coisas que ele não gosta, entendeu? Então, assim, quanto mais eu conheço alguém nessa relação, eu estou falando amigo aqui, mas esposa, namorado, namorada, enfim, pai, mãe e tal, você conhece a pessoa com quem você está se relacionando, quanto mais profundo é esse relacionamento, né? E aí você começa a emular, muitas vezes, aquela pessoa. Você começa a soar como ela, né? Tem aquele ditado, né, que você é a média das 5 pessoas com quem você mais anda, sabe? E eu gosto de pensar nisso nessa relação com Deus, cara, o quanto eu sou a média da minha relação com Deus, sim, sabe? E a gente tem agora, vamos começar a rechear essa massa. Ah, entendi. Né? Então, jogamos uma base, e agora? Agora precisamos de um molho, né? Isso, quem vai ser o molho? Vamos falar de Abraão? Pode ser Abraão como molho. Abraão, o molho do pai Abraão. O molho do pai Abraão da fé. tem um molho, o pessoal fala, né? Abraão Enfim, tem um molho, tem o sócio. Abraão, assim, a gente não tem diversas e diversas orações públicas de Abraão, mas a gente tem... assim, o que fica mais claro na minha cabeça é o quão naturalmente Abraão fala com Deus. É claro que Abraão é uma pessoa específica dentro de um plano específico. Sim. Então a gente vê esses personagens na Bíblia com uma conversa direta com Deus, que não é a nossa experiência. Sim. Eu não acordo de noite, tipo assim, com Deus falando assim, Isaac, amanhã eu quero que você pegue o seu carro, vai até o lugar tal que lá que você vai fazer um sacrifício pra mim. Você tá falando que você vai ter que sacrificar Abraão, né? Ao contrário, né? Abraão sacrificou Isaac, né? Isso, vou ter que sacrificar né? Ué, deixa eu falar. Jacó. Enfim, mas ainda assim é bonito você contemplar que tipo de conversa Abraão tem com Deus quando ele faz isso. Mas a gente também tem momentos de oração específicas dele, embora a gente não leia tanto a oração dele, mas a gente vê a intencionalidade dessa oração. Que caminho acho que a gente pode seguir dentro da narrativa da história de Abraão, que é tão vasta, né? Em relação a essa vida de oração. Acho que isso é legal, né? Porque Abraão, ele aparece orando em alguns momentos. Ele parece também, principalmente a palavra que vai aparecer muito para Abraão, vai ser a palavra intercessão. Ele aparece intercedendo pelas pessoas. Você vai ter, por exemplo, no caso ali de Sodoma e Gomorra, ele lidando com Deus e tal. Ó, Senhor, se tiver... Né? Ele podia ter falado um justo, Deus fala, se tiver um justo eu salvo. Ele não tinha um justo também, mas tudo bem. Então a intercessão acontece muito. E nessa palavra de intercessão tem um texto que aparece, que eu acho muito bonito sobre Abraão, que é em Gênesis capítulo 20. Gênesis 20 é quando Abraão desce com Sara para a terra dos filisteus ali, terra de Gerar e tudo mais. E ali Sara já estava grávida. Então Sara é idosa e grávida. E o rei daquela terra olha para Sara e fala, essa moça é bonita. Essa moça, né? Essa moça, 90 e poucos anos grávida. Então imagina quão bonita não era Sara. Com esses 90 anos ela já não era tão bonita para o cara querer, né, tomá-la como esposa. E aí ele toma ela porque Abraão mais uma vez omite fatos, ou diretamente mente sobre o que a sua esposa era de fato. Ele fala, não, é minha irmã e tudo mais. Ele toma e Deus aparece para esse homem num sonho da noite, falando que ele não deveria tomá-la porque ela era casada. E que o cara que ele casou era irmão dela. E aí Deus fala o seguinte, ó, verso 7, capítulo 20, verso 7, olha só o que o texto fala. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta. E é legal, Isaac, porque essa é a primeira vez na Bíblia que aparece a palavra profeta. Primeira vez. Primeira vez. E a primeira vez que uma palavra aparece na Bíblia, isso é importante. Porque isso define, primariamente, o que essa palavra de fato significa. A função dela, cara. Básica. Ele fala, então... É a palavra Navi. Navi. Olha, Isaac, você é do hebraico então, mano. Gostei. Ele, pois, é Navi, profeta. Ele fala, e intercederá por ti verás, pois se você não a restituíres, sabe que certamente morrerás tu e tudo o que é teu. Então ele fala, ó, ele é profeta, e não fala, ele vai, né, falar sobre o futuro para você, vai vir com palavras, não. Ele é profeta, vai interceder por você. Então, na primeira vez que aparece a palavra profeta na Bíblia, ela já é ligada com a palavra de intercessão. E num contexto que o profeta está pisando na bola, né? Curiosamente. Sim. E aí ele vai interceder. E o texto fala que, de fato, Moisés intercede. No verso 17 fala, ó,
E orando Abraão. Eu falei Moisés, né? Moisés. Perdão, Abraão, não Moisés. Segura aí. E orando Abraão, então orando, Isaac, você que é um cara das línguas portuguesas, que tipo de construção verbal é essa? Orando. Orando é um verbo no presente contínuo, né? Exato, a gente fala que tá no gerúndio, né? Sim. Tá uma ação contínua, ele tá orando, ele tá fazendo essa ação. Aí fala, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos. Então, no processo de oração de Abraão, a coisa aconteceu. Quando ele estava orando pelas pessoas, as pessoas foram saradas. Então, isso eu acho muito legal, porque esse molho de Abraão é o molho do profeta. A função básica de um profeta é a intercessão. E é uma coisa que a gente tem que prisar muito nas nossas orações, né? A gente tirar um pouco o foco de nós mesmos e jogar o foco para os outros, né? Orar pelos outros, porque uma comunidade em que um ora pelo outro é uma comunidade abençoada. E isso me lembra um pouco até de Jó. Jó estava passando aquele rolê todo dele, e aí Deus aparece no final e fala, Jó, seus amigos aí estão te acusando, eles estão errados. Você está certo, Jó. E aí ele manda que Jó interceda pelos amigos. Enquanto Jó está orando, mesmo com São Frasal, do presente contínuo do gerúndio, enquanto Jó está orando, ele mesmo, Jó, é sarado, é curado. Então, enquanto o profeta, enquanto o personagem está em oração, Deus está agindo. Mas ele não está orando por si, está orando pelos outros. Eu gosto de ouvir esse está sendo curado também, porque, tipo assim, Jó, ele não foi só acometido de uma doença física. Ele foi acometido de uma dor de, inclusive, ser acusado de ser o próprio causador da doença. Uma injustiça completa, né? Por quem? Pelos seus amigos mais próximos. Aqueles caras que deveriam ser os confortadores, né? Jó chama eles de... Jó é pesado. Coisas pesadas, né? Mas assim, vocês são amigos de M, né? Vocês são assim... Pra que eu preciso de vocês? Vocês são um bando de inúteis. Vocês só estão aqui pra ficar... tipo assim, eu já tô cheio de ferida no corpo. Vocês vieram aqui pra enfiar ferida na minha alma, né? Então, assim, o quanto Jó ele foi machucado no momento que ele precisava de cura. Perfeito. Né? Então, também, essa cura que ele recebe na oração é a cura também... É uma restauração da alma. Da alma dele, de tipo assim, não, vocês me machucaram aqui, mas vamos buscar cura, vamos buscar cicatrização e tudo mais. Mas você falou de... em ato falho, você citou Moisés, mas vejo que és profeta. Porque eu acho que Moisés é o próximo... Sim, e tá ligado muito com isso. Moisés, que ele vai ser o paradigma do profeta na Bíblia, ele é visto... Jamais houve outro profeta como Moisés. Exato. Viria outro profeta como Moisés, já veio. Amém. Mas ele é visto também como essa pessoa que tá o tempo todo intercedendo. E no momento onde Deus poderia realmente exterminar o povo, ele vai lá e intercede pelo povo. Mas lá em Números a gente vê também assim, o Moisés no sentido micro dessa intercessão. Numa coisa pessoal. Porque também assim, tem a coisa do líder guiando um povo e interceder por essa massa sem rosto. Perfeito. Mas era uma ofensa a Deus. Só que antes disso que a gente vai desenvolver, Miriam, irmã de Moisés, ela vai e começa a difamar Moisés entre o povo e questionar a postura de liderança de Moisés. Ou seja, ela o desautoriza, o envergonha, o calunia, tudo de uma vez, né? Diante do povo e tudo mais. Moisés poderia ter simplesmente falado assim, Senhor, mata essa mulher, desgraçado, né? Só que antes de Moisés... A lepra é justa que veio para ela. Antes de qualquer coisa, Deus vai lá e interfere. E ele vai lá e dá uma lepra para sua irmã e assim, ela fica detonada. E aí, qual que é a postura de Moisés? Senhor, perdoa ela. Foi sem querer. Né? Ou, né, não sabe o que está falando. Né? Ela não sabe o que fala, né? Não sei o que lá, assim. E ele literalmente intercede por aquela que lhe feriu. Moisés como um paradigma do grande profeta de fato que viria, que é o que de fato ora, perdoa, porque ele não sabe o que faz, aquele já mostra uma ofensa pessoal. E por ter esse caráter, a gente vê então, de fato, quando a coisa está ganhando esse sistema macro, que de fato todo o povo está em oposição a Deus e tudo mais, e Deus falou assim, Moisés, cansei, vou acabar com esse povo. Vem um pouquinho para a esquerda que eu vou acertar eles aqui. Exato. E Moisés, assim, como eu falei, como ele andava muito com Deus, a ponto de subir para as montanhas e ficar 40 dias lá sem comer, só ouvindo Deus falando, né? E de descer com o olho cheio de radioatividade, né? O rosto só não conseguia nem olhar, né? Eu só não conseguia nem olhar porque agora de ter essa ousadia, eu diria, de falar assim, Senhor, quero ver você. E ele fala isso justamente pós momento de intercessão, né? Perfeito. Senhor, tipo assim, justamente, se eu te conheço, se tens prazer em mim, essa coisa de assim, se você de fato
é meu amigo do jeito que eu acho que você é, do jeito que eu te conheço, pelo que eu te conheço, assim, deixa eu ver quem você é. E aí é uma das passagens para mim assim mais lindas da Bíblia, que Moisés quer ver a glória dele. E Deus responde dizendo, eu vou fazer passar diante de você toda a minha bondade, né? Legal. Então o kavod de Deus é a sua tov, chesed também, né? É a sua graça, a sua graça, a sua fidelidade, o seu amor, tudo isso ali e tal. Então assim, mas dentro desse contexto, ele tá justamente antes disso, ou seja, antes dele deixar claro que ele conhece, assim, dele verbalizar que ele conhece a Deus, a ponto de ser ousado de fazer esse pedido, ele mostra na entrelinha que ele conhece a Deus, ativando em Deus algo que já está em Deus. Sim. Ele falou assim, eu só tô te pedindo isso porque isso é quem você é. Que é o quê? Um Deus cheio de graça, cheio de misericórdia, que amas, que não tem prazer na morte do pecador, mas agora eu tô fazendo outras conexões, né? Mas é o mesmo princípio da ideia, do tipo assim, Senhor, eu sei que no seu coração não é isso que o Senhor está querendo, mas assim, isso também alinha Moisés com quem Deus é como líder. Só fraseando, não quem Deus é como líder. Isso alinha Moisés como líder a quem Deus é. Perfeito. Eu acho legal pensar nisso, né? Porque quando Deus ele propõe a destruição do povo e fazer de Moisés agora essa nova nação, sendo que nesse ato ele não estaria anulando a sua aliança, mas continuando ela normal. Deus prometeu que vai ter um povo que vai cumprir o ato de restaurar todas as famílias da terra. Isso. Se vai ser com todo Israel, se vai ser só com a linhagem de Moisés, tá cumprindo a aliança. Porque ele é filho de Abraão também, então segue no mesmo processo. Só que ele fala isso e Moisés começa a interceder. Então, na construção do texto, parece muito mais que essa proposta de Deus não é para que Moisés aprove a proposta, para que o povo seja destruído, mas para que de fato Moisés possa crescer e chegar mais perto daquilo que Deus ele vê, né? A misericórdia de Deus, a sua intercessão, a sua bondade, o seu amor. E é nisso que começa Moisés agora a entender e talvez pensar como Deus pensa, esse olhar misericordioso, esse olhar bondoso, que é que vem essa proposta. E após essa proposta que Deus ele faz essa frase que o Isaac falou, né? Que Deus, quando passa por Moisés, ele fala: Senhor, Senhor, grande bondade, misericórdia, tardio irar-se, que não toma por inocente o culpado, mas que perdoa a iniquidade daquele que se coloca como, né? E aí a frase vai. Basicamente assim, né? Que não passa pano pro pecado, mas também assim... Tem misericórdia do pecador, né? Que se arrepende. Que é alguém que está interessado em resolver o problema do pecado, mas tentando salvar aquele que foi afetado pelo pecado. Exato. Deus como esse grande cirurgião que está interessado muito mais em curar o paciente do que simplesmente, assim, vamos purificar tudo com fogo. Sim, né? Exato. A gente viu isso no dilúvio e Deus ele mostra que isso não resolve o problema, de fato. E de fato o dilúvio foi uma questão bem pontual, né? Porque Deus não conseguiria fazer esse movimento porque a sociedade ele não queria esse perdão, né? Então Deus ele tem que fazer a cirurgia mais grotesca de todas naquele momento, porque senão não haveria salvação para a humanidade, né? Agora, beleza, a gente estabeleceu o molho, que é a ideia de, tipo assim, eu oro para eu conhecer quem Deus é. Então, eu vivo uma vida de oração que é assim, eu tô em sintonia com o divino o tempo todo. Sim. E de novo assim, também não pode cair naquele erro de falar assim, não, eu e Deus a gente está em oração o tempo todo, então também não preciso ir lá e sentar e... Eu e Deus uma mente só, né? Eu sonho e Deus realiza. Exato, né? Mas também essa coisa do tipo assim, não preciso de fato sentar e falar, externalizar e tal. Não, é óbvio que você precisa desses momentos. Jesus, ele mostra isso no seu vídeo de oração, a gente tem Jesus como o modelo. Aí eu falo assim, cara, mas Jesus era Deus. Eu e o Pai somos um, ele disse. E ele continuava orando. Ainda assim ele falava, gastava horas ali em solitude, falando com ele. E eu acho que isso é legal, né? Quanto mais próximo você está de Deus, mais uma vida de oração constante você vai ter. Não só de, tô andando aqui, olha só Deus, olha lá, mas também de você parar tudo e dedicar um momento só para aquilo. Porque tudo bem, você fala com Deus no seu trabalho, por exemplo, né? Olha, esse chefe tá sendo meio grosseiro comigo e tal. Mas se ele é seu amigo tão próximo, por que não gastar mais tempo a sós com ele, né? Então acho que uma coisa vai levar a outra. Quando mais próximo dele, mais tempo você vai querer passar só com ele, né? De novo a ideia de você e um amigo andando juntos no dia a dia. Aí você fala assim, cara, vamos fazer um passeio juntos? Ou vamos numa lanchonete pra gente comer juntos? Eu falo, cara, já deu minha hora, eu tenho que ir embora e tal. Aí, assim, vamos fazer uma coisa especial juntos? Sim. Sabe? Tipo, vamos fazer algo diferente que aprofunde ainda mais nossa relação? Falar, não, já passo muito tempo com você, já tô com você no trabalho, tô lá, né, quando você tá, sei lá, jogando, brincando, não quero só ficar só com você, não.
Não, eu quero fazer outras coisas. Quero explorar outras possibilidades. Eu quero um tempo pra mim, né? Imagina, você falar pra Deus que você quer um tempo pra você, você morreu. Não tem tempo pra você sem Deus. Né? Enfim. Mas, então a gente trabalhou agora o molho, que é a ideia do tipo assim, e isso dentro da perspectiva de intercessão, mas a oração como o alinhamento do meu caráter em relação a quem Deus é. Eu aprendendo a ser mais parecido com ele, né? Você perceba que a gente até agora não está falando de oração de pedir coisas, ou de suplicar para que Deus atenda seus pedidos. Porque isso a gente já faz naturalmente, né? Você nem precisaria falar disso aí. Isso aí, enfim. Mas a gente estabeleceu a oração então como algo que, tipo assim, é eu tentando alinhar o meu caráter ao caráter de Deus, as minhas expectativas às expectativas divinas. E agora para o recheio da pizza ali com os toques de queijo, que aí de fato digamos que talvez seja a parte mais, eu vou falar aqui superficial, mas no sentido, tipo assim, a parte que vem mais depois, assim. A parte por cima. É mais aplicada mesmo dessa oração, dessa questão. E a gente vê o caso de Daniel, né? A gente tá falando de profetas, né? Sim. Profetas orando, você bem fez essa introdução. E Daniel, lá no capítulo 2, aliás, antes no capítulo 1, o contexto de Daniel e seus amigos é um contexto de crise. Crise bem forte, inclusive. A oração como momento de crise, assim, como escapar de uma crise, digamos assim. Não no dia a dia, não no momento de intercessão ali e tal, mas assim, cara, aconteceu um problema, eu preciso levar esse problema a Deus. Então Daniel e seus amigos, eles estão dentro de uma sociedade, né, babilônica ali, que não só os quer como escravos, mas quer que eles sejam escravos conformados àquela máquina de sistema filosófico que é Babilônia. Tem até a postura de Nabucodonosor em relação a Daniel, são ações que só Deus faz, né? Trocar nomes das pessoas, tirar a pessoa de terra, conceder alimentação. Então, ele não quer só que eles sejam de fato escravos, mas que eles troquem completamente o sistema de adoração. Sim. Então, esqueça o Deus que vocês tiveram e olhe pra mim, que sou o Deus da Babilônia. Eu vou prover o que vocês precisam. Sim, olha só, porque eu conquistei Jerusalém. E se eu conquistei Jerusalém, quer dizer que eu sou mais poderoso que o Deus de vocês. Mal sabia ele que foi Deus que entregou na mão dele Jerusalém, né? Mas exato, né? Tudo bem. Se ele tivesse lido Daniel 1, ele saberia, né? Pois é, Daniel demorou um pouco para escrever. É verdade. Então, enfim, acho que não daria naquela época. Mas aí tem todo o processo lá da declaração de Daniel e seus amigos. Eu não vou comer isso aqui, eu não quero mostrar para todo mundo que eu dependo da comida do rei. Quero me contaminar com esse reizinho. E tudo, tipo assim, ele estabelece ali digamos assim, um limite. Falou assim, daqui eu não passo. Certo? E aí, ainda assim, né, ele prospera na corte da Babilônia, a coisa continua e tal. E sabe que a gente vai entrar no que acontece no capítulo 2? Enfim, o que acontece no capítulo 2? O rei vai ter um sonho, todo mundo conhece a história. Ninguém vai saber. Pelo menos acho que conhece, né? Ninguém vai interpretar o sonho, interpretar esse sonho, e aí eles vão em Daniel. Daniel, viemos te matar. Né? Daniel, calma, cara. O que aconteceu? Nossa, pra que isso, né? Tipo assim, deixa. E, de novo, essa conversa de matar, vocês não param com isso, né? Olha só, assim, eu vou ler aqui o 17 para dar esse contexto. Vai lá. Né? Só que aí eu quero apontar uma coisa antes da gente ir para a oração de fato. Beleza. Mas então, basicamente é isso que acontece. O rei manda matar, aí ele manda Arioque, que é o cara lá, para poder chegar em Daniel e levá-los para morrer, né? E aí, Arioque explicou o caso a Daniel. Daniel foi falar com o rei, no verso 16, para pedir tempo, porque ele revelaria ao rei a interpretação. Aí diz assim no verso 17: Então Daniel foi para casa e explicou a situação a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e os seus companheiros não fossem mortos com o resto dos sábios da Babilônia. Ou seja, ele vai lá e fala com o rei, o que você precisa? Eu preciso da revelação do meu sonho. Ele, tá bom. Tranquilão. Me dá um tempo. Vou ver isso daí pra você. Sim. E aí ele vai e fala com os amigos dele o quê? Gente, a gente vai morrer se não resolver esse problema. O que a gente tem que fazer? Vamos orar. Vamos orar. Tipo assim, a gente precisa orar como se nossa vida dependesse disso. Tá dependendo. Né? Mas, veja só, a primeira reação de Daniel temos um problema de interpretar um sonho. O que a gente precisa fazer? Orar. Sim. Gravou essa informação? Isso é capítulo 2, certo? Tá bom. Vamos voltar no capítulo 1? Bora. Capítulo 1, finalzinho lá, né? Acontece toda aquela questão deles serem treinados na corte de Babilônia, passa aquele tempo, eles são achados 10 vezes mais sábios, aquela coisa toda. E o texto diz assim, no verso 19: Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros, como Daniel, Azarias, por isso passaram a servir o rei. Verso 20: Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que haviam no reino. E
Ah, não, desculpa, era o verso 17. Eu achei que era no finalzinho, mas volta um pouquinho. Volta lá. Verso Tá bom. 17. Ora. Ora, a estes 4... Viu? Ora. Tá aí, ó. Oração, Pontuando. isso, Ora, oração. Não, brincadeira. Ó, verso 17. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria. Uhum. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de sonhos e Visões. Isso é como? Onde? Isso é no capítulo 1. Deus deu a Daniel o sonho de interpretar sonhos e visões. Daniel tinha esse dom. Voltamos para o capítulo 2, que é depois disso daqui. Sim. Rei fala para Daniel, eu preciso que você interprete um sonho. Daniel, ok. Deixa comigo porque Eu tenho esse dom. eu tenho esse dom. Eu sou capaz. Eu já recebi isso e eu consigo fazer. Uhum. Só que tem um problema, né, na sua equação toda. O rei não contou o sonho pro pessoal. Sim, é verdade. Tem Tem esse isso, problema né? ainda. Então o rei falou, o Daniel falou, o que você quer? Ele falou, interpreta um sonho. Ele falou, tá bom, qual o sonho? Ele falou, não vou te falar. É verdade, Vai tem lá, isso daí. vai Tem lá. isso daí. Sonho aí com sonho. Então, assim, ele precisa do divino. Sim. Porque, na verdade, assim, Daniel ele entende que não é que Deus deu para ele uma ferramenta para ele usar. Uhum. Deus deu para ele um acesso ao seu trono. Olha só, legal. Uhum. Né? Então, assim, Daniel, eu tô te dando isso daqui para você usar comigo. Daniel entendia isso. Não é tipo assim, para você não precisar de mim. Sim. Eu vou te dar um dom aqui, aí você não precisa mais de mim. Não, agora que eu tenho isso, eu não preciso mais de você. Não, ele falou assim, ó, vou te dar algo para você pedir para usar toda vez que você precisar. Uhum. É quase como se fosse isso, É né? o poder emprestado, né? Exato, então, e Daniel entendia isso. E sabe, Leonid, muitas vezes na nossa vida a gente é meio assim, você ora antes de fazer tal coisa? Não, isso aí eu já sei fazer. Você ora, tipo, antes de uma apresentação no trabalho, antes de, sabe, tipo, conversar com alguém sobre tal coisa? Não, isso aí eu domino. É Não o preciso de problema, Deus. né? A gente tá usando Deus só como sendo aquele poder especial na hora de uma fase difícil, né? Então, se eu consigo resolver, pra que eu vou invocar Deus? Isso aqui eu não consigo, então deixa eu trazer o meu arsenal mais poderoso que é Deus pra conseguir resolver esse problema, né? Deus é tipo assim, é o botão de emergência, né? É o nosso Quando especial apelão no jogo. como diz aquele livro, quando tudo mais falha. Né? Isso, quando tudo falha. Aí Que livro. você vai atrás e só que assim, Daniel tá mostrando que na verdade, de novo a questão aqui não é explorar esse Deus como se fosse uma divindade pagã. Uhum, Porque justamente toda a relação desses caras que servem ao rei é pagã. exato. É tentar manipular o divino pro seu favor. Daniel fala assim, não, esse Deus você não controla. Esse Deus você busca ele, expõe a situação e deixa na mão dele. Eu achei legal esse capítulo 2 de Daniel, ele mostra muito bem a teologia do pessoal em relação a Deus, né? Enquanto os magos encantadores falam, não, o que o rei pede é muito difícil, os deuses não, só os deuses podem revelar, esses não habitam com o ser humano. Esses não andam entre os homens. É tipo uma separação clara e curiosa, né? Porque às vezes tem ser humanos andando com Deus na Bíblia. Então esse é o ponto. A gente Essa tá falando de ironia, andar né? com Deus. Sim, E aí você tem esses caras que falam assim, não, os deuses não andam entre os homens. Daniel tá falando, andam sim. andou sim. E aí Daniel vai falar, não, de fato Deus não habita com os homens, mas Deus revela. E isso é muito legal. Por mais que Deus esteja de fato separado de nós, porque a gente não consegue vê-lo, a gente não consegue talvez falar com ele diretamente, ele responder na hora, a gente não consegue ouvi-lo tão claramente, mas ainda assim é um Deus que se revela. É um Deus que de alguma forma anda com a gente, mesmo que não fisicamente, visivelmente, né? Ainda assim ele está com a gente, ele se revela para nós, né? E é exatamente isso que acontece durante a noite. Deus ele se revela a Daniel e seus amigos, explica exatamente para eles qual é o sonho e como interpretá-lo. Acho legal isso, porque o sonho de Daniel é revelado numa visão de noite. E essa visão vem também em sonhos. Então Daniel também sonha que nem o rei sonhou na noite anterior. Só que mesmo uma situação completamente bizarra, Daniel estava dormindo também. Olha só, isso nem isso tirou a paz de Daniel. Daniel estava, vai dar tudo certo, vou dormir. E Deus vai lá e num sonho revela para ele. Eu já entreguei nas mãos dele, agora É tá com ele. descansar. É. Agora, beleza, eles receberam a revelação. Já tem a questão em mãos. Sim. Já não preciso mais de Deus, já tem a resposta. Lógico. Então, Mas aí você esqueceu da principal parte da oração, que é o agradecer, né? Agradecer. E o agradecer não é só pela gratidão em si da coisa. Mas é tipo assim, que é digamos assim, o cortês a se fazer, né? Sim. Valeu, seja, né? Mas é de novo, por exemplo, se a oração da intercessão ela me alinha com o fato de que Deus ele quer salvar, ele é gracioso nesse sentido, a oração da gratidão, que é manter um coração sincero diante de Deus, me alinha com quem Deus é enquanto um doador de graça. E também me coloca no meu lugar, né? Exato. Eu não sou Deus, né? Então tudo que vem é misericórdia dele, né? E eu acho isso legal porque a gratidão está relacionada com uma mente que lembra.
A gente falou sobre o ouvir, né? Como que no texto hebraico ouvir está envolvido com um verbo muito ativo. Assim também é o verbo lembrar. Porque, inclusive, Deuteronômio vai ser construído sobre essa ideia de lembrar e tudo mais. Está muito forte isso, a visão de lembrar. Na Bíblia, o lembrar causa gratidão. Porque se você esquece, como é que você vai agradecer? Se você esqueceu quem fez o que fez por você, como é que você vai ter um coração agradecido, né? E hoje que a gente tem na nossa sociedade muitas pessoas esquecidas, né? A coisa acontece e a pessoa não vai lá agradecer. Por quê? Porque esqueceu quem levou ela até ali, quem ajudou ela, né? Uhum. Então esse ato de você conseguir olhar para trás e ver como Deus te guiou é o que vai te dar esse coração agradecido, né? E também vai te dar coragem para enfrentar o futuro, né? Tem uma frase muito bonita que fala: não tenho nada que temer quanto ao futuro, a menos que eu esqueça como Deus me guiou até aqui no passado. É a sua fidelidade. Exatamente. Né? Que é o ato da consistência de graça dele. Uhum. Ele não é só gracioso, ele é consistentemente gracioso. Olha só, que bonito, né? É. Então, olha a oração. Bendito seja o nome de Deus, de eternidade e eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Não era meu. Uhum. É dele. Eu pedi para que ele, mais uma vez, me concedesse essa graça. Sim. É ele quem muda o tempo e as estações. É interessante essa frase, né? É ele quem muda o tempo, porque lá na frente, nas visões, ele vai saber de uma besta que... Um chifrinho, né? Quer mudar os tempos, exato. Né? Enfim, mas é ele que muda os tempos e estações. Ele remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Curioso. Mas como é que ele dá sabedoria aos sábios? O sábio já é sábio. Parece que a sabedoria de fato vem dele, né? Que é o que está acontecendo com Daniel. Uhum. É ele quem dá revelação de sonhos aos que revelam sonhos. Exato. É como se fosse isso, né? Uhum. Não, eu revelo sonhos. Como? Por causa de Deus. Exato. Então eu preciso dele ali e tal. Que é o mesmo caso de José lá atrás, né? Sim, ele vai lá, ele ora, pede revelação de sonho e tal, tudo mais. Enfim, é ele revela o profundo e o escondido. Só uma pausa aqui. Diga. Ele revela o escondido, né? Uhum. Isso vai ser o nome de um personagem na Bíblia. Quando José interpreta o sonho do rei, ele ganha um nome em egípcio, que é Zafenat Paneah. Que significa o revelador do escondido. Olha só. E aqui Daniel esconde. Daniel ora, né? Ele revela o escondido. Então, mais ou menos, ele tá falando o nome de José. Então, assim, é ele quem José. Ele quem Zafenat Paneah. Se tiver assim em egípcio. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te agradeço, eu te louvo, porque tu me deste sabedoria e poder. Ele está de fato reconhecendo quem tem toda a honra e toda a glória, né? Exato. Porque tu me revelastes o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Né? E aí a situação é finalmente respondida. E aqui, né, começa o processo, digamos assim, de conversão do rei, né? Uhum. De um rei pagão. Processo duradouro, viu? Demorou um tempão, mas aconteceu. Exato, né? Então a gente vê em Daniel assim, é alguém que, de fato, ele vai a Deus pelas suas necessidades, só que ele vai não como alguém interesseiro, mas alguém que vai até Deus reconhecendo que sem Deus nada é possível. Sim. Entendeu? E eu acho muito legal essa ideia de que assim, ele vai a Deus para fazer algo que meio que ele... Já recebeu o dom para isso. Mas né? a gratidão, ela justamente me tira do meu patamar de autossuficiência. Reconhecendo que eu, sem Deus, eu não sou nada de fato. Sim. Mesmo no que eu sou bom por causa dele. Porque ele deu sabedoria pro sábio, inteligência pro inteligente, força pro forte, e por aí vai, né? De fato. E vai ter uma outra oração de Daniel no livro, né? Uma oração também, talvez, profética. Tem duas citações de oração, que é no capítulo 6 e no capítulo 9. E a gente, às vezes, tenta trabalhar essas orações separados. Mas é legal... É porque, tipo assim, capítulo 6 e capítulo 9 tá longe um do outro. Né? 3 capítulos de diferença, né? Só que, na verdade, assim, os capítulos 1 a 6, eles são narrativos, cronológicos. Sim. Só que eles soltam distâncias, né? E o 7 até o 12, eles também são cronológicos, mas eles se sobrepõem, eles se justapõem ao que tá acontecendo nas histórias. Perfeito. E muitas vezes a gente não percebe isso. E o capítulo 9, como você vai bem mencionar, ele tá justaposto com o 6. O que está acontecendo no 9 é no momento que está acontecendo no 6. É o mesmo ano. O ano de Dario como rei só é o ano, né? Que é o mesmo ano do capítulo 6 e do capítulo 9. E aí você lembra do capítulo 6, espero que sim, que é quando sai aquele decreto, né? De que ninguém pode orar senão para o rei Dario durante uma certa medida de tempo. E se alguém orar, seria jogado na cova dos leões. E Daniel, como de costume, sobe para orar no seu terraço, de janela aberta. Olha só, se colocou no perigo de forma deliberada, talvez. Como ele fazia 3 vezes ao dia, ele ora. Isso leva ele para a cova dos leões. Inclusive, há pessoas, há comentaristas que vão dizer que possivelmente, talvez, quem sabe, pode ser que sim, pode ser que não, a oração do capítulo 9, que é uma oração profética, é a oração que leva ele para a cova dos leões. Acho meio complexo, né?
Mas é legal de pensar, é legal de refletir sobre Mas isso. ele estava fazendo isso, né, algumas vezes, constantemente. E o que eu mais gosto na narrativa do capítulo 6 é que, tipo assim, quando os caras vão lá e falam, ó, tá proibido orar, que é o que eles conseguem do edito do rei, né? Tá proibido orar. Daniel, ele vai pro seu quarto, abre a janela, e não é tipo assim, cara, vocês estão forçando minha mão? Vou fazer uma declaração pública. O Deus diz assim, ó, ele foi ao seu quarto, abriu a janela e orou, Senhor, seu Deus. Como de costume. Como costumava fazer. Exatamente. Sempre. Ele falou assim, só vou continuar fazendo aquilo que eu já faço minha vida inteira. Ele não falou assim, não, agora que surgiu uma crise, eu vou orar a Deus. Então assim, o que a gente vê no 2 e vê agora no 6 é, Daniel, ele não buscava a Deus por algo que ele precisava. Ele buscava a Deus. Acontece que tinha dia que ele precisava de alguma coisa. Sim, mas específico, né? Aí quando ele ia pra falar com Deus, como ele sempre fazia, ele tocava nesse assunto. Exato, inclusive. Deus, inclusive? Entendeu? Então assim, como ele costumava fazer. Agora, a gente vai pra teologia do capítulo 9. Só que, de novo, muita gente não sabe da ligação entre o 6 e o 9. Mas tem uma coisa assim, que não é o conteúdo da lição, mas a forma, o conteúdo da oração, mas a forma da oração, que é esse ato estranho de Daniel, de tipo assim, abrir a janela e orar virado pra Jerusalém. Né? O texto fala isso. Virado para Jerusalém. Mas ele estava virado para Jerusalém enquanto cidade, especificamente, ou também para algo que tem em Jerusalém? Isso ele vai falar, inclusive no capítulo 9, que ele fala virado para o seu templo assolado. Ele está virado não só para Jerusalém, mas para o santuário que ficava em Jerusalém. E naquele momento ele estava virado para Jerusalém, que estava o templo em Jerusalém que estava em ruínas, estava destruído. Só que isso é algo que foi mencionado por Salomão lá em 1 Reis capítulo 8. Quando Salomão inaugura o templo, o santuário de Deus, ele fala que as pessoas orariam viradas para aquele templo e Deus ouviria elas. Inclusive ele fala que quando as pessoas estivessem longe dessa terra, em exílio porque pecaram, olha que curioso. Salomão está falando isso. Está falando isso. E fala que quando elas olharem para esse santuário, mesmo que estiver destruído, ainda assim o Senhor do céu ouvirá eles e trará eles de volta. E isso é muito legal, porque Daniel, a oração do capítulo 9 de Daniel, não é uma oração do homem justo. Eu acho isso importante frisar. É a oração do profeta cumpridor de promessas e profecias. Porque aqui, inclusive aqui deveria ter um tempo maior dessa lição, talvez, explicar tudo isso. Não, a gente vai voltar para ela na lição que possivelmente, posteriormente. Mas essa oração de Daniel, ela está acontecendo depois de 70 anos do cativeiro babilônico. Exato. Onde Jeremias e Moisés anunciavam que era necessário ser feitas orações. E olha que interessante. Jeremias, você falou de Jeremias. Isso. Jeremias fala especificamente, se o meu povo, tipo assim, daqui a 70 anos vai acontecer tal coisa. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, quando esses 70 anos se cumprirem, do castigo. Se eles se ajoelharem, reconhecerem seus pecados e virarem para mim pedindo perdão, eu dos céus responderei, curarei sua terra, trarei de volta. Trarei de volta. E vem aquele verso tão bonito, né? Que fala, eu sei que pensamentos têm o vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar um fim e uma esperança. Que os versos para qualquer coisa, né? Mas o contexto dele é retorno do exílio. Exato. Eu sei por que vocês estão aí e quando vocês vão voltar. Exato. Né? Mas ele fala, daqui a 70 anos isso vai acontecer. Quando esses 70 anos acontecerem, atentem-se para mim, voltem-se para mim e orem. Eles precisam orar, é uma exigência. Precisam orar. Aí, Leonídio, o tempo passa. 10 anos, 20, 30, 50, 60, 70. Quando dá 70 anos, que é o momento onde o povo agora precisa se voltar ao seu Deus e orar, o que acontece nesses últimos 70 anos? Sai um decreto. Dizendo que é proibido orar. Proibido orar, que orar vai morrer. Olha só que interessante, você já associou a história do capítulo 6, da oração, com a profecia de Jeremias? O panorama é bizarro. A coisa abre de mão, porque tipo assim, por que esse decreto sai exatamente no capítulo 6? Porque o capítulo 6 é quando se cumprem os 70 anos do exílio e é onde eles mais precisam orar. E agora tá todo mundo com medo de perder a própria vida por orar ao Senhor. Daniel vai lá, em público. Daniel não tá se exibindo. Ele não tá mostrando o quanto ele é virtuoso. Não tá se colocando em risco deliberadamente, né? Não, ele não tá provocando. Assim, cara, se ele... Porque assim, Jesus ele vai falar assim, ó, quando tiveres que falar com teu pai, que ele tá criticando os fariseus, que oram em público vai em secreto. E tudo mais, ele fala assim, ó, vai lá no seu quarto, fecha a porta, fala em secreto com teu pai que te ouvirá em secreto e te atenderá. Então por que Daniel não fez isso? Daniel poderia ter falado, não, só hoje vou fechar a janela. Mas na verdade... o povo tava esmorecendo, né? Exato. Perdendo a esperança, falando assim, puxa, e a gente nunca vai sair daqui. E é uma das coisas que o capítulo 9 fala. Ele fala, o povo não está orando, nós não estamos intercedendo, não estamos suplicando, não estamos voltando a Deus. Não só pelo decreto, mas muito mais também pela postura do povo. Então é como se Daniel falasse, Deus, a gente tem que orar, mas não estamos orando. Eu estou orando aqui, mas eu sou só um, não vai dar certo.
E ainda vem um decreto Porque ele falando fala que assim, meu povo. exatamente. E aí, se só tem Daniel orando, ainda tem um decreto para não orar, a situação que é feia fica bem, né? Bem cabeluda. Uhum. Mas assim, a gente vai tratar do capítulo 9 exclusivamente na lição que vem. Legal, legal. Certo? Tô ansioso, então. Mas é legal dar esse background do que tá acontecendo, porque eu acho que é muito bonito isso, assim, como é que Daniel, de fato, ele agora com esse papel profético de falar assim, olha, ele fala de Deus pro povo e do povo para Deus. Exato, né? o intercessor, ele é o né? intercessor de fato ali e tal. Então, isso mostra como, de fato, deve ser a nossa vida de oração e tal. Não é, a nossa oração não é o martelinho lá que você quebra o alarme de incêndio. Tá tudo Tá em tudo causa. dando errado, não tem mais o que fazer. Quebra um negocinho, emergência, quebra aqui. Né? Em caso de emergência, ore. Uhum. Não, assim, em caso de emergência, ore como costuma fazer. Exato. Né? Então, assim, a gente tem agora. Vamos comer uma pizza? Vamos, agora que a pizza tá com o seu massa, recheio, molho, recheio queijo. demais e tal. Mas o que a gente viu basicamente nesses homens de oração, assim, o propósito da oração, ele não é um propósito egoísta, ele não é acionar Deus quando eu tenho problema, ele é de fato uma vida. E essa vida, que é o grande tema que a gente tem nessa temporada, né? Como viver com Deus, como ter uma relação com Deus, crescendo num relacionamento com Deus. É fundamental esse canal de comunicação com ele, direto. Exato. Não quando você precisa, não quando você está em algum perigo, porque aí não é assim, você não está pedindo para um amigo para te ajudar por interesse puro, você não tem uma relação com ele por interesse, entendeu? Você é amigo dele, e sendo amigo, você conta com ele. E você quer ele perto. Da mesma forma como ele quer, tipo assim, agora no sentido da metáfora sai um pouco, mas tipo assim, ele quer te usar nesse aspecto de tipo assim, ele quer abençoar os outros por seu intermédio, ele quer que você demonstre o seu caráter para os outros, como? Intercedendo pelos outros, perdoando os outros, ele quer que você seja ele para os outros, nesse sentido de misericórdia, de graça, de perdão e tudo mais. Então a oração tem esse papel de nos transformar, né? Ellen White, ela vai dizer o seguinte, a oração não traz Deus ao homem, ela leva o homem a Deus. Sim. Isso é muito bonito, porque a gente vai se alinhando cada vez mais com a mão do Pai, né? Tem até outra frase dela fala assim que a gente move a mão do Todo-Poderoso. Isso, a oração tem o poder de mover a mão de Deus, né? Então, só que esse mover a mão de Deus é muito mais, tipo assim, Deus movendo a terra inteira para chegar na mão dele, tipo assim, né? Não é que a oração ela vai, né, mudar quem Deus é. Vai controlar Deus, não, é que vai fazer a gente alcançar o mesmo nível de pensamento que ele, talvez, né? E aí, quanto mais a gente o conhece, mais a gente ora na linguagem dele. Exato. Né? Exato. Então é nesse aspecto que a gente deve buscar oração. A gente vai conversar um pouco mais sobre esse tema no episódio da semana que vem, na lição de capítulo 7. A gente vai ver mais algumas histórias, alguns personagens, mais alguns conceitos, né? E de incrementar de fato a nossa oração. A gente vai ver modelos de oração, de fato também muito importantes. Então a gente espera você na semana que vem. Eu oro para que você esteja com a gente na semana que vem, tá certo? Enquanto isso, deixa o like. Comunicação, deixa o canal de comunicação aberto aqui. Isso. Deixa o like aí no vídeo, deixa o seu dislike se você quiser comunicar que não tá gostando. Curta, compartilha esse vídeo com outras pessoas. Se você não tá inscrito no canal, aproveita para fazer isso agora. Deus te abençoe, Leonide. É nóis, um abraço. Semana que vem, tá certo? Vou desligando, vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe, um forte abraço. Tchau, tchau.